de fato ou causa de direito, ou como mérito, na verdade, a causa de fato e a causa de direito são os elementos que compõem o mérito da denúncia. E nesse mérito, né, poderá haver a negativa. Se for negado o seguimento dessa denúncia, não há previsão legal, né? Não prevê a Lei 1079 de 50, a Lei 1079 de 50, qualquer tipo de recurso ante a negativa de prosseguimento de denúncia por parte aí do cidadão, né? Então, a interpretação e aplicação do regimento interno da Câmara dos Deputados poderia servir nesse caso, mas não serve porque trata-se de matéria interna corporis, né? Sendo interna corporis, logicamente, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Olha aí o que prevê o artigo 2º da Constituição Federal, quando traz a divisão aí harmônica entre os três poderes, né? O Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Ou se é interna corpore, só diz respeito ao Poder Legislativo. Não tem nada aí que meteu o bedelho lá, o Poder Judiciário. Então, é insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Outro detalhe importante que cai muito em concurso é a admissibilidade dessa denúncia. A admissibilidade da denúncia, que, como já vimos, ela é competência da Câmara dos Deputados. O julgamento é do Senado, mas a admissibilidade é da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 45 da Constituição Federal. Então, lá no inquérito 4.483, o STF, né, outra decisão jusrealista, é o inquérito 4.483, o juízo que é feito no caso do crime de responsabilidade é um juízo político, né? É juízo político de admissibilidade por dois terços dos 513 componentes da Câmara dos Deputados. Logicamente, contra aí a acusação, né? Vão analisar a acusação contra o presidente da República, nos termos do que prescreve a Constituição Federal, no artigo 86, né? Artigo 86 da Constituição Federal. Com isso, a procedência, a análise jurídica pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, se, logicamente, for autorizado. Depois de autorizado, nos termos do artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal, autorizado aí por 2/3 da Câmara dos Deputados, os 513 deputados, 2/3 vão autorizar. Aí, depois disso, então, que passará pela análise jurídica do Supremo Tribunal Federal, no caso aí dos crimes comuns, né? Crimes comuns, né? Já que quem julga crime de responsabilidade nos termos do artigo 86 da Constituição Federal é o Senado Federal, né? Então, veja que depois de autorizado pela Câmara dos Deputados, haverá o recebimento dessa denúncia pelo STF para conhecer e julgar qualquer que seja a questão ou qualquer que seja a matéria defensiva suscitada pelo denunciado, ou seja, aí haverá o oferecimento do que prescreve o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, quando diz que deve ser oferecida a oportunidade do contraditório e da oportunidade da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Outra pergunta que sempre cai são os coautores, né, que está junto, ou os partícipes, nos termos do artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 do Código Penal traz aí a questão que deve ser observada também no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, quando fala aí na individualização da pena, né? Cada um deve receber a pena na proporção de participação no crime. Então, se tiver aí os chamados macumunados com o presidente, também o inquérito 4.483 do STF, inquérito 4.483 do STF, traz que a imunidade formal é prevista aí lá no artigo 86 ao presidente da República, artigo 86 caput, e também no artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal, que é chamada prerrogativa de foro para o presidente da República, né? Prerrogativa de foro tem por finalidade essa prerrogativa
tutelar o regular exercício dos cargos de presidente da República, de vice-presidente e também de ministros do Estado, né? Razão pela qual não se pode estender aos co-denunciados, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal, aqueles que não se encontram investidos nessas funções, nem presidente da República, nem vice-presidente e nem ministro de Estado, né? Logicamente, se não estão enquadrados, investidos nessas funções, não poderão ser privilegiados com o foro, né? O foro privilegiado nos termos do que prevê a súmula 245 do STF, súmula 245 do STF. Ainda em relação à questão criminal, que é julgada aí pelo STF, nos termos do artigo 86 caput da Constituição Federal, ainda tem uma decisão interessante, até recente, que é a ação penal 595, ação penal 595, aonde aparece aí o que está explícito no artigo 86 da Constituição Federal, aliás, faz uma interpretação esse artigo 86, na medida em que define a imposição, né, que não seja exigida a admissão por parte do Poder Legislativo, por parte do Congresso Nacional, lá do artigo 44 da Constituição Federal, da acusação criminal contra o presidente da República, né, quando já encerrado o mandado, né? Então, quando o mandado é de juiz, mandato do presidente da República. Então, vejo que quando o presidente da República deixa de ser presidente da República, ele perde a imunidade formal prevista lá no artigo 86 da Constituição Federal. Então, isso aí gerou com muita celeuma essa ação penal 595, mas depois ela voltou aí com toda a força, está valendo. Existe a questão também da competência originária, né? A competência originária diz que o STF ele possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com o apoio do artigo 144 do Código Penal, artigo 144 do Código Penal, quando, logicamente, a ação for contra o presidente da República, né? Uma vez que o presidente da República ele dispõe de prerrogativa de foro, a chamada ratione muneris, né? Ratione muneris é prerrogativa de foro para o presidente da República perante o STF. Então, a prerrogativa de foro perante o STF nas infrações penais comuns. Nas infrações penais comuns, como determina o artigo 86 caput da Constituição Federal e também o artigo 102, inciso 1º, a linha B. Artigo 102, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal, né? Da Constituição Federal. Muito bem. Então, nós temos aí os crimes desse artigo. O que diz esse artigo 144? Logicamente, se for 144, está previsto lá no capítulo 5, são os crimes contra a honra, né? A honra. O presidente da República comete crime contra a honra, né? Logicamente, se das referências, das alusões ou das frases proferidas pelo presidente, se observar aí a prática de calúnia, né, do artigo 138, a difamação do artigo 139, ou mesmo a injúria do artigo 140, todos do Código Penal, né? Na verdade, aquele que se julgar ofendido, já que é um crime de ordem subjetiva, aquele que se julgar ofendido, ele poderá pedir explicações em juízo, né? Aquele que se recusa a dá-las, como é o caso do presidente da República, quando não quer dar explicações sobre o que ele falou, né? Ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, ou seja, não dá aquelas satisfações que convençam, né? Não dá respostas que possam convencer aqueles que se julgaram ou que possam vir a se julgar, tanto caluniados, quanto difamados, quanto injuriados, né? Logicamente, a pessoa irá responder pela ofensa, é o que prevê o artigo 144
do Código Penal, o artigo 144 do Código Penal. E também a questão importante aí, a questão do afastamento, da condenação, quem substitui o presidente da República, no caso de um processo, né? Logicamente, o critério da substituição conforme prevê o artigo 80 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Federal, né? Lá no parágrafo 1º, diz que o